E os casos de incêndio continuam aterrorizando, o fim de semana, inclusive com uma morte que foi registrada na região, Mel. Infelizmente, viu? E foi em Presidente Venceslau, o dono de um depósito de materiais recicláveis, morreu ao tentar apagar ali um incêndio que atingiu o barracão dele ontem de manhã. A Patrícia Machado tem as informações sobre esse caso triste que aconteceu na região oeste do estado. Conta pra gente, Pati, boa tarde. Boa tarde, Mel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, esse empresário, ele chama José Cardoso Pires. Ele tinha 72 anos e era dono desse depósito de materiais recicláveis em Presidente Venceslau. E o depósito estava cheio de materiais que são altamente inflamáveis. Começou um incêndio em uma mata próxima ao depósito. E o fogo foi sendo levado pelo vento até que atingiu o depósito dele, começou a destruir todos os materiais recicláveis e ele tentou apagar essas chamas. Ele sofreu queimaduras e ele respirou também muita fumaça. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele teve cerca de 30% do corpo queimado. Quando os bombeiros chegaram ao local, a primeira coisa que fizeram foi socorrer ele, levaram ele para a Santa Casa para ser atendido com esses problemas, essas queimaduras em 30% do corpo e o fato dele ter respirado muita fumaça, ele estava com problemas respiratórios. Aí os bombeiros continuaram combatendo esse incêndio, isso às 10 da manhã. Eles só foram acabar com o fogo, controlar essas chamas às 10 da noite. Foram 10 horas de trabalho, mais de 80 mil litros de água empregados para combater esse incêndio. Já o José Cardoso Pires, ele ficou internado durante toda a tarde, mas na madrugada ele faleceu. Ele não resistiu e acabou morrendo. O velório dele é hoje em Presidente Venceslau, Ele deve ser enterrado no final da tarde. Mas esse não foi o único incêndio em Presidente Venceslau, não. Ontem também um outro fogo em mata criou uma grande fumaça que foi para cima da rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, mais ou menos no quilômetro 75. Esse grande incêndio fez uma nuvem de fumaça, uma cortina de fumaça tão grande que a rodovia precisou ser totalmente interditada para evitar acidentes. Os bombeiros também tiveram muito trabalho para combater esse fogo. Também foi necessário equipes da Defesa Civil, do DR, caminhões-pipa da Prefeitura, tudo isso foi empregado para conseguir combater esse fogo e, enquanto isso, durante todo esse trabalho, a rodovia ficou totalmente interditada. Então, esses dois casos têm em comum que o fogo começou em matas, com essa secura, com esse tempo seco, ele se espalhou rapidamente e acabou atingindo tanto esse depósito de recicláveis, que infelizmente provocou a morte do senhor José Cardoso Pires, quanto a rodovia, que se não fosse ação rápida de interditar a rodovia, poderia ter tido um acidente muito grave por ali. E fica o alerta, pessoal, em situações assim, chame o Corpo de Bombeiros o mais rapidamente possível, não tente enfrentar ali o incêndio, nós não somos preparados para isso. Pouco tempo atrás foi mesmo a Pati que trouxe o caso da mãe e do filho que, tentando ali combater também o incêndio, acabaram morrendo eletrocutados. Então, vamos ter mais cautela, por mais que o prejuízo, a gente tenta ali, não é salvar os nossos bens, situações que a gente constrói durante toda uma vida, mas vamos ter muito cuidado com relação à nossa vida, à nossa saúde e o nosso bem-estar físico. Muito obrigada, viu, Pati, pelas suas informações. Então, reforço, chame o Corpo de Bombeiros, chame pessoas preparadas para realizar esse combate.